Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um Dedo de Prosa. Estamos aguardando a professora doutora Andréia Pereira dos Santos para estarmos conversando sobre as inter-relações, de competência e comportamento informacional. Olá! Tudo bem? Vamos esperar, o pessoal está entrando, André, mas seja bem-vinda, tá? É uma honra estar recebendo você aqui, né? Para mim é uma grande satisfação de tê-la aqui para estarmos conversando, né? Sobre o letramento informacional e as inter-relações entre a competência e o comportamento informacional. Isso é muito bom. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar e sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui, tá? Rose, Pedro. Pedro está sempre presente, né, Pedro? O pessoal da Asdal, eles são sempre aqui. Tá animado, eu vejo aí nos stories aí. Ele sempre tá lá curtindo. A Débora. Então, André, eu vou fazer a apresentação. Então, o Dedo de Prosa, ele tem a intenção de estar trazendo pessoas, né, de diversas áreas, não tem a intenção de trazer pessoas somente da área da ciência da informação ou da biblioteconomia, mas trazer discussões diversas a respeito da comunicação, da informação e de outros assuntos que permeiam a pessoa com deficiência, né? E, além disso, também alguns assuntos pertinentes devido a esse momento da pandemia. E hoje nós temos um assunto mais pontual dentro da área de atuação, tanto da minha área de atuação como da professora doutora Andréia, que é a questão do letramento informacional e tendo mais pontual as inter-relações entre competência e comportamento informacional. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Enquanto isso, o pessoal entra, Andréia, eu vou ler o seu currículo, fazer a apresentação, tá? E depois eu fecho os comentários. Você tem de 20 a 30 minutos para discorrer a respeito da temática que você vai trazer para a gente, né? E depois eu abro os comentários, o pessoal já enviou algumas perguntas e tem as perguntas das pessoas que estão aqui participando conosco, tá bom? E eu quero também salientar assim, aos participantes que estão aqui. Obrigado, Georgia. Carinho para você. Para mim é muito bom estar recebendo a professora Andréia, porque é uma pessoa que me acompanhou na graduação, no mestrado. Então, assim, eu tenho uma enorme satisfação de ter. Realmente, para mim é muito emocionante ter você aqui, porque tive você como professora, e isso para mim é muito bom, né? É muito gratificante, tá? Então, eu queria que você soubesse e queria compartilhar isso aqui com as pessoas que estão aqui conosco, tá? Então, vamos lá. A professora doutora Andréia Pereira dos Santos é professora adjunta do curso de Biblioteconomia e do programa de pós-graduação em Comunicação da UFG. Representante regional Centro-Oeste da ABCIM, foi vice-diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, professora e vice-coordenadora do curso de Biblioteconomia na modalidade à distância da UFG e coordenadora de estágio do curso de Biblioteconomia. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da UFG, pós-doutoranda em ciência da informação na UFMG, possui doutorado em geografia pelo IESA UFG, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, especialista em docência universitária pela Universidade Estadual de Goiás e graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás. Exerceu o cargo de coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação entre setembro de 2018 a fevereiro de 2019. E foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação, de 2017 a 2018. Exerceu a coordenação de pesquisa da Faculdade de Informação e Comunicação, foi coordenadora do curso de Biblioteconomia, coordenadora de estágio, tem experiência na área de ciência de informação com ênfase em técnicas de recuperação de informação, comunidades virtuais, construção de identidades, bibliotecas públicas e escolares e prática de leitura, leitura em ambientes digitais e virtuais, espaço de leitura e letramento informacional.
Mais uma vez, seja bem-vinda, Andréia, e eu passo a palavra para você. Estão dizendo que não está ouvindo? Fala você, Andréia, ver Ah, se o pessoal está te é ouvindo. porque tava. Eu acho que o seu som estava chiando um pouco. Aí você É, mexeu aí tinha parado de chiar. Aí deve agora ser tá que... chiando. Tá chiando. Aí agora parou de chiar. Tá, mas agora como você vai estar falando, eu vou desativar os comentários e eu vou tirar também o foninho, que eu acredito que melhore um pouco o som, tá? Vou passar Pode. para você. Tá bom. Pode ficar à vontade. Tá, tá, muito obrigada. Bom, gente, boa noite para todos e todas vocês. Quero, de antemão, agradecer a Keila pelo convite. É sempre um prazer, gente, poder trocar ideias, a gente poder conversar. E nesse período aí de isolamento social e de pandemia, eu acredito que essas atividades elas são muito importantes até para a gente conseguir manter um vínculo, né, entre a universidade, entre os estudantes e entre a comunidade também, que sempre tem participado dessas lives. Então, é sempre um prazer muito grande ficar. Eu estou em casa, me isolando, tentando me cuidar, tentando cuidar dos meus, porque a situação realmente preocupante. Tenho familiares com Covid, familiar que já perdeu a vida com Covid. Então, eu queria começar, antes de tudo, pedindo para as pessoas, né, que quem puder ficar em casa, que fique, se tiver que sair, que se cuidem, porque a gente precisa nos manter saudáveis para que a gente possa ir o mais rapidamente possível, voltar ativa e ter a universidade, o espaço físico da universidade de volta. Mas eu acredito que essas atividades que a gente tem realizado é muito importante. Parabenizo a Keila, porque tem uma extensa agenda com pessoas bem bacanas, dentro, como ela falou, dentro desse campo da ciência da informação, mas principalmente do... Pode Você falar? quer falar, Fih? A Pode Graça falar. pediu para você arrumar a sua câmera porque tá pegando só do seu queixo, para você regular um pouco. Ah, tá. Aí, agora chega. É. Isso. Agora pegou seu rosto. Isso. Ah, então tá bom, então. Para mim aqui aparece diferente um pouco, mas agora então tá bom. Uhum. Então, assim, agradecer demais e trazer hoje, quando a Keila me perguntou sobre a temática que eu poderia trabalhar, e tendo em vista que ultimamente eu tenho lido, somente por conta de trabalhos que eu tenho orientado, sobre comportamento informacional, sobre competência informacional ou letramento informacional, como cada um queira denominar essas atitudes, né? Então, e pelas reflexões que a gente tem feito, eu pensei, e até por conta de serem poucos os trabalhos que tratem da inter-relação entre competência e comportamento informacional, então eu resolvi trazer esse debate aqui, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, sobre o porquê, né, dessa inter-relação, se essa inter-relação existe, se ela não existe, e assim por diante, né? Então, primeira coisa, a gente tem duas temáticas que elas são muito abordadas. Eu acredito que quando a gente fala de Brasil, aí nos idos dos anos 2000, início, principalmente idos dos anos 2000, que começa a ganhar força esses estudos de information literacy, que até tem uma tradução, a gente chamava isso de information literacy, que é a competência informacional, letramento informacional, e também a questão do comportamento informacional também. E esses temas, eles vêm sendo tratados a partir de pesquisas, inclusive aplicadas, mas de maneiras separadas, né? Você estuda, ou você faz um trabalho sobre comportamento informacional, ou você faz ali um trabalho sobre competência ou letramento informacional. Sendo que, quando a gente vai analisar o conceito, que a gente vai analisar o que se quer, o que se pretende, principalmente nas pesquisas práticas, a gente começa a perceber essa inter-relação
entre esses dois conceitos. Né? Veja bem, então, se a gente partir ali, né? Se a gente pega ali Campeiro, Furtal, Show, Wilson, que fala muito sobre comportamento informacional, a gente vai perceber que é um conjunto de atitudes ali que as pessoas têm em diferentes níveis de escolaridade, são os comportamentos que as pessoas têm no momento da busca de uma informação. Então, só que o grau, quando a gente começa a pensar nisso, aí a gente parte agora um pouquinho para o conceito, até talvez porque a gente tenha pessoas que não compreendam, ainda não sabem qual é o conceito de letramento ou competência informacional, que são conjunto também de ações que o sujeito tem de conseguir acessar as informações, ser competente, né, em acessar informações, em saber quais as fontes de informações são necessárias para responder sua pergunta, em avaliar essas fontes de informação, identificar informações falsas, informações verdadeiras, informações fidedignas, e ele conseguir ler essas informações, né, a partir das práticas de leitura, da competência leitora, conseguir ler essas informações e transformar essas informações em um novo conhecimento, um conhecimento para si, para as questões pessoais, ou um conhecimento para ser divulgado para as pessoas de modo geral, né? Aí que está, aí que entra a questão do comportamento informacional. Se a competência informacional é esse saber lidar com a informação, o que vai fazer com que eu seja competente em informação é o meu comportamento informacional. Então, o meu comportamento informacional é que vai dizer se eu tenho ou não competência em informação. Ou seja, como que eu me comporto? E hoje, mais do que nunca, essa questão do comportamento informacional, ele está muito evidente. A gente estuda, nós, dentro da biblioteconomia, dentro da ciência da informação, a gente sempre estudou em fontes de informação, uma disciplina, matéria de fonte de informação, a gente sempre estudou a questão da avaliação das fontes, né? E aí, inclusive, na minha época de graduação, lá dos anos 2000, a gente estudava isso ainda sem falar nesse conceito de comportamento, nem de competência, nem de letramento informacional. Então, a gente sempre estudou essas competências, em fonte de informação, essa forma que a gente tinha de como avaliar as informações para repassá-las aos usuários, aos professores, independente aí do nosso local de trabalho. Então, a gente sempre trabalhou com isso, desde muito tempo com essa questão. Então, a partir disso, e naquela época a gente não falava muito, a gente falava, claro, de informações fidedignas, né? Então, o que a gente avaliava para saber se uma informação ela era boa, se ela era verdadeira ou não. Então, a gente avaliava o autor, né, a origem do autor, a instituição que esse autor está ligado, a revista, né, a fonte de informação de onde foi retirada aquela informação, né, ao periódico, a base de dados, isso. Então, tudo isso a gente tinha como critério para avaliar as fontes de informação. E, ao mesmo tempo, desde aquela época, é claro, né, se a gente pega a história aí das fake news, se a gente pega aí estuda um pouco nesse sentido da história do conhecimento, a gente vai ver que essa questão de fake news, ela não é do tempo atual, né? Essa questão existe desde muito tempo. Inclusive, desde muito tempo, a gente tem aí estudos que são contestados, às vezes estudos que são publicados em revistas muito bem conceituadas e que, de repente, são contestados justamente por conta do conteúdo, da forma como a pesquisa foi realizada e tudo mais, né? Então, a gente tem essa questão. Então, é para dizer o seguinte, que mesmo com o comportamento informacional dito adequado, mesmo com a competência informacional, a gente ainda
pode cair ainda nesse tipo de informação. E o mais recente agora foi aquela publicação da revista Lancet, né, uma das principais publicações da área de médica, da área de ciências da saúde, sobre aquele estudo sobre a hidroxicloroquina, e que, na verdade, como o pessoal descobriu que os dados com que o pessoal utilizou para fazer o estudo eram dados equivocados, né? Então, aí a gente tem que ter, começar a ter esse cuidado também, né? Mas, enfim, apesar dos pesares, apesar da gente saber que a gente tem esse problema em relação às fontes, que você não deve simplesmente acatar tudo e acreditar tudo, e a gente sabe, esse é o maior exemplo de que uma das melhores revistas, elas podem, às vezes, trazer coisas que podem ser contestadas, mas, apesar de tudo isso, a gente tem que trabalhar para que as pessoas, para estimular um comportamento informacional que possa fazer com que as pessoas tenham uma competência informacional cada vez melhor, e isso a gente sabe muito bem que tem que começar na base, né? na biblioteca escolar, ali desde a tenra idade, a gente precisa de trabalhar esse comportamento, né? Então, quando a gente fala sobre comportamento e competência, a gente não tem como não falar sobre a importância das práticas de leitura, né? Então, primeiro, você forma a pessoa que é competente, que saiba ler, que saiba interpretar, e a leitura é uma prática que ela precisa ser diária para que as pessoas criem essa competência, porque elas, além de acessar as fontes de informação, elas precisam entender sobre essas fontes de informação, né? Então, e hoje, no mundo em que a informação ela está cada vez mais acessível, a gente tem aí informações que não param, né? Eu tenho aqui no meu feed do Instagram, do Facebook, aí um monte de revistas, de jornais que a gente vai seguindo, até porque para a gente pensar, ver outros pontos de vista. E aí você tem um monte de informações aí e que você precisa assimilar e que você precisa saber filtrar essas informações de forma adequada e para que a gente não caia nas famosas fake news, ou então para que a gente não caia em informações muito sensacionalistas e que quando você vai analisar não traz aquele conteúdo. Hoje está muito evidente o tipo de informação sensacionalista, né? Então, às vezes, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, que as pessoas estão ansiosas por cura ou por vacina, por alguma coisa, aí quando você passa lá seu feed ou das notícias do Google, ou então do próprio Instagram, do próprio Facebook, e aí tem uma chamada, né? A vacina, encontrou-se o teste com a vacina de Covid, mostrou o resultado satisfatório. Só que aí quando você vai ler, o teste in vitro. O teste in vitro é uma coisa que está ainda muito longe ainda da realidade, da testagem, e depois in vitro vai testar isso em rato, depois vai testar isso em outro tipo de animal, depois vai testar em humano, em uma quantidade humana, depois vai testar em uma quantidade maior, e é isso em várias etapas. Então, e aí isso aí é muito ruim, porque deixa para as pessoas uma falsa sensação de que a cura, a vacina estão muito próximas, né? E que, na verdade, é uma jogada dos meios de comunicação. Eles fazem isso para que a pessoa abra o arquivo, porque ao abrir o arquivo que a pessoa ganha mídia mesmo, né? Que sobe lá o feed dela lá de notícias lá e tudo mais, e ela ganha mídia com isso. Então, mais do que nunca, a questão da biblioteca escolar, que muita gente, às vezes, a gente ainda vê perguntando, mas para que nesse contexto atual você tem toda a informação na internet, para que a gente vai querer a biblioteca escolar, né?
E aí, sendo que a biblioteca escolar, nesse caso, claro, com profissionais competentes para ajudar a entender sobre as fontes de informação, essa biblioteca escolar vai trabalhar na questão do comportamento informacional dos estudantes para que eles tenham competência e sejam letrados informacionalmente, para que eles cheguem na universidade mais capacitados, que eles aprendam da tenridade a questionar. Eu vejo muito pesquisa escolar que simplesmente faça uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sendo que, na verdade, o que se deveria estimular os estudantes é pense em um problema, né? Pense num problema. Que questões a gente pode responder sobre a Segunda Guerra Mundial? Foi a função da mulher durante a Segunda Guerra Mundial? Como era visto tal coisa dentro da Segunda Guerra Mundial? Então, a fazer com que os estudantes aprendam a questionar e a ter uma visão mais crítica da forma com que eles buscam a informação, que não é aquela questão de ir lá no Google e buscar uma informação e aquela primeira informação que aparece for aquela informação que a pessoa queira usar ali na sua pesquisa. Fazer com que eles entendam que a informação ela não tem só um ponto de vista, ela tem vários pontos de vista e que o seu comportamento ele tem que saber identificar essas questões, que você precisa compreender a informação em diversos pontos de vista. E falando em ponto de vista, tem uma questão que agora, principalmente com a política, com essa questão toda da pandemia, que a gente vê é a questão da polarização. Está tudo muito polarizado. Ou eu sou totalmente contra, ou eu sou totalmente a favor, fecho meus olhos para o que para o pensamento contrário, por mais absurdo que muitas vezes a gente vê isso, mas eu por exemplo, sou uma pessoa curiosa, eu quero ver, né? Eu quero ver o que estão dizendo, até mesmo para eu ter elementos. Isso aí é muito a questão da Edgar Morin, né? Edgar Morin, quando ele discute a questão da comunicação, dos meios de comunicação, nos estudos dele, ele fala que a gente tem que saber que a questão não é, muitas vezes a gente fala assim, de proibir criança de assistir certos programas ou tudo mais, mas se você assiste junto e mostra, e começa a fazer com que a criança reflita sobre aquilo que ela está assistindo, sobre que ela consiga fazer críticas sobre aquilo, aí mais porque a pessoa vai construindo também argumentos para lidar com esse tipo de informação e saber buscar outros locais. Então, por isso que nos meus feeds, nos meus noticiários, eu vejo tudo, de SBT à Rede Globo, eu assisto, eu leio R7, eu leio tudo, eu vou até chegar na BBC, na CNN Nacional, CNN Internacional, lá arranhando lá um pouco no inglês, mas justamente para a gente poder conseguir não cair na questão da polarização. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais simples, as pessoas com menos estudos, até talvez inclusive até pessoas estudadas, elas não entendem também que dentro das redes sociais elas vivem numa bolha. Então, ou seja, o Facebook vai me mostrar, vai atrair para mim pessoas que pensam igual a mim, pessoas que tenham a mesma linha de raciocínio lá em relação a certos meios de comunicação, as pessoas que pensam, então aí as pessoas acham que como ali ela está vivendo ali e ela só tem acesso a um dado da informação, então ela pensa que ela constrói aquilo ali como uma verdade. Ela constrói aquilo ali como uma verdade e o comportamento dela não leva com que ela vá a outras fontes, né? Então, a mesma coisa, a gente às vezes também tem que pensar o seguinte, muitas vezes você não tem que ficar preso ou presa aos meios de comunicação, você pode ir direto à fonte, as pessoas precisam compreender a fonte. Então, se eu quero saber dados sobre a saúde, eu vou ali pegar os dados da transparência, eu vou pegar dos municípios, dos estados, do federal, eu vou
também nas secretarias de saúde, eu vou nas secretarias de educação. Aí as pessoas têm que começar a ter competências para saber localizar esse tipo de informação. Quantas pessoas aí são passadas para trás porque não sabem dos direitos dela enquanto consumidor, dos direitos civis que essas pessoas têm. E aí, muitas vezes, são passadas para trás, não sabem que, por exemplo, eu posso abrir uma petição online pelo PROCON para fazer uma reclamação, ou não sabe distinguir que tipo de reclamação eu posso ou não fazer via PROCON, ou se não é no PROCON, onde eu possa fazer esse tipo de reclamação. Então, ou seja, a gente tem aí uma porção de fontes de informação e que a maioria de nós somos, vamos dizer assim, competentes em lidar com essas informações. Então, e aí, pensando nessa seara toda, a gente percebe então, a importância da biblioteca escolar, a importância da biblioteca pública, né? A importância das bibliotecas comunitárias, que elas ainda são muito mais próximas ainda da sociedade, do bairro, dos problemas do bairro ali onde ela é instalada. Então, aí a importância dessas fontes de informação e de saber lidar com essas fontes para que as pessoas possam realmente serem capazes de ter um comportamento informacional adequado, porque por mais que hoje na internet, ou então até em muitos programas, tem lá, né? Ah, tá, não caia em fake news, para você não cair em fake news, veja isso, aquilo, observe isso e aquilo. Mas a gente vê que ainda é muito complicado, as pessoas ainda são é uma coisa muito como tu fala da questão da pós-verdade também, né? O D'Antona vai falar muito isso, é questão muito emocional, né? Emocional, eu publico aquilo ali, eu vejo aquilo ali. Um outro fato bem recente que aconteceu foi a interpretação que agora as pessoas estão tendo. Então, como eu tenho acesso, então, assim, eu meio que desmanchei, entre aspas, claro, né, a bolha do meu Facebook, porque aí como eu sigo muita coisas que são bem polarizadas, até mesmo por curiosidade, então chega muita coisa que eu não acredito, não gosto, rejeito, porque eu tenho sérias dúvidas em relação àquilo, mas chega para mim que eu quero que chegue, porque eu quero ver o que o outro lado está pensando, né? Então, foi aquela interpretação errônea lá que fizeram da fala lá da OMS sobre que os pacientes, sobre que as pessoas assintomáticas do coronavírus não transmitem, né? Então, aí sai falando, olha, aí eu recebi, olha, o Bolsonaro tinha razão, ele tinha razão da hidroxicloroquina, tá vendo que retomou os estudos, ele tinha razão da questão de do isolamento social não ser fundamental, porque o paciente é sintomático, ele não transmite, que na verdade distorceu completamente, tanto que a OMS voltou para tentar esclarecer isso de uma forma melhor, que a coisa não é bem assim, na verdade, eles não sabem que tanto que isso transmite, mas que transmite um assintomático, que se não transmite isso, eu acho que a pandemia não estaria do jeito que está, né? Então, assim, a gente tem que lutar para que a gente possa conseguir, e isso, eu volto a repetir, eu acho que eu estou sendo até repetitiva nesse assunto, eu acho que a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir trabalhar isso na escola, na biblioteca escolar, desde a primeira fase do ensino fundamental, na segunda fase do ensino fundamental, continuar isso no ensino médio, treinar, talvez a palavra não seja treinar, mas ensinar, mediar essas crianças nessa apropriação da informação e, é claro, né, incentivando cada vez mais a leitura literária, principalmente porque a leitura literária ela trabalha muito com a questão do imaginário, ela trabalha muito com a questão do letramento das crianças, da capacidade leitora das crianças e tudo mais, e que essa formação de leitor inicial e que continue aí até o ensino médio, ela é fundamental para o comportamento informacional
e para a competência informacional desse indivíduo no decorrer aí da sua vida. Bom, assim, para a gente não se delongar muito, principalmente porque eu acho que o mais gostoso desse tipo de live é o bate-papo, é conversar, ver o que as pessoas estão achando sobre as coisas. Então, eu finalizo aqui minha fala para a gente poder discutir um pouco mais aí com as pessoas que estão nos acompanhando. Tá? E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Keila, e parabéns aí pelas lives. Que bom. Obrigada, André. E foi muito bom, é sempre bom, né, ouvir falar sobre letramento, comportamento, as necessidades informacionais, né, porque é algo subjetivo, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa vai ter um comportamento, né. Eu vou ativar agora os comentários, que a gente já vai tendo essa interação com o público, mas eu já tenho algumas perguntas aqui que eu quero já pontuar para você. Somente. Então, com esse desenvolvimento que você mesmo falou, que é essa coisa massiva da informação, excessiva, né? Porque nós vivemos um excesso de informações, né? Que é proveniente também desse acesso da tecnologia da comunicação e informação. Então, surgiram novas habilidades, novas capacidades, né? E dentro disso, né, dessa maneira de se usar o computador, de se usar a máquina, você acha que somente esse manuseio é o suficiente para ter um comportamento informacional e uma competência? Ah, Entendeu? não, entendi. É um conjunto, na verdade, porque também, às vezes, a pessoa tem várias habilidades informacionais, vamos dizer assim, né, de saber criticar as fontes, de saber que ela tem que procurar fontes diferentes, mas, às vezes, ela pode ser que ela se esbarra na questão da informática propriamente dita, né? Que aí também tem que se trabalhar isso. Mas, assim, quando a gente pensa nos jovens, nas crianças de hoje, que são os nativos digitais, o pessoal parece que eles não nascem, eles são impressos, né? Já são assim, já nascem no mundo virtual, né? Já nascem fazendo céu. Então, assim, a gente percebe que eles têm uma habilidade assim, muito mais evidente do que nós que somos os chamados, nós somos os nativos, que a gente chama, nós somos os esqueci o termo, gente, você deve saber, que a gente já falou muito sobre isso, né? Que a gente, na verdade, entra nesse mundo posterior, né? Que a gente não Sim. nasce dentro desse mundo. Então, eles têm uma habilidade, eu vejo isso até pelos meus filhos aqui. Tem coisa que eu não, eu tenho dificuldade. Tem um videogame aqui dos meninos que eu gosto de, às vezes, ver o Netflix a partir do videogame, porque a imagem fica melhor, que até hoje eu não sei ligar. E quem liga é meu filho de 7 anos. Que eu falo, vem cá, ele liga para mim, que aí ele liga, coloca, na hora de desligar, ele desliga porque eu não sei lidar ainda com essa tecnologia. E aí, às vezes, ele me chama para jogar, eu não consigo acompanhar aquele monte de botões, aquele monte de dedos, porque trabalha os dois dedos, os outros dedos, e eles fazem aquilo com uma facilidade tão grande que eu não consigo. Então, assim, então essa habilidade com o uso, mas é claro, eu estou falando aqui dos meus filhos, dando exemplo dos meus filhos, porque, graças a Deus, são pessoas que nasceram tendo essa oportunidade. E aí a gente tem que lembrar que existem muitos outros nativos digitais que não têm o mesmo acesso a essas tecnologias que os meus filhos têm. E, por exemplo, meus filhos têm duas assinaturas de 2 clubes de livros diferentes, né? Então, quem né? Qual tem esse privilégio? Qual família que tem esse privilégio? Então, estou falando aqui de uma exceção também, né? Porque a gente sabe muito bem que existe aí uma camada muito grande de crianças, de jovens e adultos que não têm esse acesso. A gente pega a estatística de uso da internet, vai ver que tem aí 48% da população não tem o acesso diário à internet como a gente tem. E aí os números vão piorando, né? Então, o próprio levantamento da Universidade Federal de Goiás mostrou isso, que uma gama muito grande de alunos da universidade não tem acesso diário, por isso que as aulas, um dos fatores, claro que aí existem outros fatores
para não ter a aula online, a aula remota, é tanto a deficiência dos estudantes em relação às tecnologias, de não ter mesmo maquinário, hardware para poder trabalhar, não ter a internet, não ter condições de pagar. Para você ter uma ideia, eu moro em Aparecida, aqui a internet que não é legal. Ainda falta melhorar muito. A gente ainda não tem internet de qualidade, uma internet boa por aqui. A gente ainda tem essa dificuldade. Então, você imagina aí, pessoal que mora próximo à zona rural, nos interiores mais contundentes do estado, do país, imagina, né? Então, não sei se eu isso. respondi. Não, respondeu sim. E isso a gente pode ver que é justamente essa bolha que você falou. Porque geralmente a gente vive numa bolha próximo de pessoas que têm acesso à internet, têm acesso, né, a todos os meios. Então a gente acha que todo mundo tem, né? E a realidade não é essa. Se a gente pensar nas pessoas que receberam esse benefício social com relação ao Covid e que foram lesadas devido a um aplicativo, né? Um aplicativo que foi mal intencionado, que foi criado com o mesmo símbolo da Caixa, aquelas coisas todas, né? Eles criam toda uma falsa aparência, as pessoas não têm essa competência para procurar, saber da onde que se procede da mesma fonte, e elas acabam por ser carentes, não ter esse acesso, elas acabam sendo lesadas, prejudicadas, né? Uma coisa que era um benefício para uma pessoa que está passando dificuldade, ela fica sem aquele benefício devido à condição dela. Né? Então, a gente sabe que nós também vivemos numa bolha, né? Essa bolha, né? E você respondeu assim. E essa questão do benefício aí, do aplicativo, para você ter ideia, até pessoas assim, eu tive pessoas assim do meu convívio que estão fazendo faculdade, têm ensino médio completo, que também tiveram dificuldade de fazer a inscrição, ou dificuldade mesmo da linguagem da tecnologia, da forma como tinha que fazer, da forma como tinha as perguntas, porque tem um formulário para preencher, então as pessoas tinham dificuldade de preencher. O que eu coloco no formulário? Quando está perguntando aqui uma coisa, o que eu coloco nesse formulário? Então, dificuldades assim que a gente vê que acabou atingindo pessoas até com um grau de escolaridade até mais ou menos, né? Então, para a gente ter uma ideia de que as coisas, elas realmente não são fáceis. A Eliane fala que isso é um projeto político. E eu também acredito nisso, que a falta de politização das pessoas, né, essa falta da educação política, né, faz com que as pessoas não tenham essa compreensão também. E isso é muito mais complexo do que a competência e o comportamento informacional. E aí, diante do que nós estamos conversando aqui, tem uma pergunta e eu quero saber a sua opinião a respeito disso, né, que uma pessoa enviou. Então, quer dizer que, assim, além desse contexto da disponibilidade dos recursos tecnológicos, os processos cognitivos são fundamentais para a busca e para você compreender a necessidade da informação, o comportamento que você vai ter, né, diante daquela necessidade, a competência. Então, esse envolvimento todo que a gente sabe que está permeando o letramento, né, o comportamento. Então, você acredita que esses processos cognitivos realmente faz alguma diferença? Com certeza, com certeza. Só que agora a questão do processo cognitivo, ele é a questão da leitura, são as práticas de leitura. Porque a leitura ela não é orgânica. O Manguel ele fala isso no livro dele por uma história da leitura lá, né? Que a leitura ela não é orgânica, né? Não é genética, né? É uma coisa que você aprende fazendo, né? Que você aprende aí e quanto mais você lê, mais você tem a capacidade de interpretação, mais vocabulário, mais conexões você faz, né? Então, o Foucault, naquele livro dele sobre arquivo, ele vai discutir um pouco disso, essa questão das conexões que a gente faz com a informação. Então, ou então o próprio Lemot com a leitura e formação de sentidos, né? Então, a sua biblioteca vivida. Então, você vai fazer conexões a partir da quantidade de leituras que você faz. Então, eu vejo um exemplo muito forte aqui em casa com os meus filhos, por eles lerem todo santo
dia, por eles lerem, por eles terem essa proximidade com a leitura, a gente vê até como a partir do que os professores falam sobre as competências que eles têm de ler, de entender, de interpretar as questões, de saber, a gente vê que faz uma diferença enorme. Então, eu até, nas minhas aulas de leitura e sociedade, até comentando, né, que eles leem praticamente um livro por dia. Claro, às vezes tem que repetir o livro, porque você não consegue ter 364 livros no ano, né? Mas como eles leem todo dia, então eles leem aí pelo menos, se a média do Brasil, na última pesquisa retrata da leitura no Brasil, fala que o brasileiro leu em média 2,5 livros por ano. Então, os meus filhos, porque quando soma os livros das assinaturas, que são 4 por mês, e mais os que a gente compra, que a escola às vezes adota um livro literário diferente que a gente compra, então lê para lá de 50 livros por ano cada um, né? E isso lendo e repetindo as leituras, né? Porque não vai, às vezes, ler um livro mais de uma vez, 3 vezes, 4 vezes, mais de 10 vezes, às vezes, ler um livro assim que gosta, né? Então, hoje, e aí, por isso que eu gosto muito dos estudos da Márcia Abreu, quando ela vai criticar essa questão do não gosto pela leitura, que ela fala que o não gosto pela leitura, ele não existe, está mais ligado à questão da ausência de espaços, de objetos de leitura para essas pessoas, né? Para as pessoas de maneira geral. E o gosto está mais ligado à questão da ausência desse material. Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu não tenho acesso, né? Então, a questão está muito, muito ligada a isso aí. Então, ontem mesmo aconteceu uma coisa engraçada. Meu filho não queria muito ler um dos livros, porque era um livro que ele tinha que fazer uma ficha literária no outro dia. Então, ele não gosta de fazer ficha literária. Então, também, às vezes, eu acho meio assim complicado, mas a gente não pode nem falar muito. Aí ele disse que não queria ler outro livro. Mas aí, como tinha que fazer a ficha, eu falei, não, mas vamos ler esse. Ele falou que não queria. Eu falei assim, não, então tá bom, eu vou ler sozinha. Aí eu comecei a ler, assim, só com os olhos, né? E fazendo caras e bocas e rindo. Aí ele correu lá, ficou curioso, aí quis ler o livro todo. Essas são as estratégias que a gente... Estratégia, verdade. Então, ele fala, nossa, olha o que aconteceu, que é o livro, que é a Joaninha que perdeu as pintinhas. Aí eu falei assim, nossa, olha o jeito que ela ficou sem as pintinhas dela. Meu Deus, ela ficou muito feia. E aí fica curioso, né? É algo nato do ser humano, é a curiosidade. Então, assim, o cognitivo está muito ligado à questão das práticas de leitura, né? Então, aí você vê, claro, né, você tem aí pessoas com certas deficiências, que também, a partir da leitura, as pessoas podem conseguir superar muita coisa. Eu falo isso até por causa, porque eu tenho um filho que tem TDAH e tem TOD. Mas isso não afeta a vida escolar dele, aliás, em termos de nota, é um dos melhores, que eu acho que o que salva é a leitura. O que salva são essas práticas de leitura. É verdade. A Eliane fez uma pergunta e casa com a que eu tenho aqui também. Só porque o dela está focado no ensino médio e a pessoa que fez de uma forma geral com relação à biblioteca escolar, tá? Então, vive-se em meio a um excesso de informação e de necessidades imediatas, né? Por parte das pessoas na busca pelo conhecimento. Quais as ações podem ser desenvolvidas nas bibliotecas escolares com o objetivo de promover a competência informacional? E aí a Eliane já pergunta assim, o que ela poderia planejar, que ações ela poderia desenvolver ou aprimorar dentro do comportamento informacional com os alunos de ensino médio, tá vendo? Que ela fala de uma forma geral da biblioteca escolar. Eu acredito que uma das primeiras coisas é apresentar as fontes. Então, mesmo seja ela uma fonte dentro da internet, ou seja ela uma fonte fora da internet, fazer com que as crianças, os jovens ou os adolescentes compreendam que há diferentes níveis de informação, inclusive. Por exemplo, na verdade, aqui em casa, eu acho que é um laboratório, eu acho que eu faço experimentos com os meus filhos, né? Então, eu vou dar outro exemplo com eles. Então, as professoras pedem, né, para fazer pesquisa. Aí eu sento com eles no computador, ainda mais
nesses tempos aí de pandemia. Aí eu falo, pessoal, vamos pesquisar aqui, vamos aqui no Google mesmo, vamos pesquisar. E aí eu começo a mostrar para eles que existem níveis de informação. Falo, ó, Ieto ou Dimitri, aqui a gente vê que tem esse assunto. Tem aqui nesse site que chama Wikipédia, tem nesse site que chama isso, tem nesse aqui que é InfoEscola, que é Escola Kids. Aí nisso eu falo para ele assim, ó, esse aqui é mais confiável, porque aqui tem um tal de Escola Kids mesmo, que ele traz as informações de uma forma mais compreensiva para a idade deles, que eles têm mais facilidade de ler, de entender. E aí eu falo, olha, mas além desse aqui, vamos ver o que esse outro aqui está falando, vamos comparar o Escola Kids com o Brasil Escola, que são diversos sites assim, de pesquisa para esse público infantil. E aí outra coisa, fazer com que eles leiam, compreendam aquilo que eles estão lendo e tentem assimilar, né? Assimilar aquele texto e escrever com as próprias palavras, não simplesmente copiar, igual a gente fazia muito com as enciclopédias. A gente, quando era criança, fazia pesquisa, a gente copiava, né? Pegava o verbete lá e copiava. Então, você tem que estimular. Então, e isso, eu faço isso com os meus filhos, porque eu sou bibliotecária, eu sou professora, eu sou bibliotecária. Mas na escola eles não têm isso, porque na escola não tem bibliotecário, os professores não compreendem que a coisa tem que ser feita dessa forma, essas fontes de informação não são apresentadas para os estudantes, para as crianças e para os adolescentes, né? Então, é esse trabalho de identificação, de exercício em relação às fontes de informação e mostrar, por exemplo, que você tem a Wikipédia, que às vezes para uma resposta rápida, isso eu já falo para o ensino médio, né? Que às vezes para uma resposta rápida, para um conceito que é muito abrangente, que ela serve, mas para uma pesquisa final, mais densa, que já não é muito bom, que já não pode confiar, porque tem muitos erros, assim como as enciclopédias impressas também. A gente sabe que tem um estudo que, inclusive, fala que a Wikipédia tem menos erro do que essas outras enciclopédias mais famosas aí, que tem impresso, que tem base de dados, né? Então, aí mostrar que existem, que é uma fonte primária, onde que você tem que ir, onde, se você não entende a coisa, que você tem que buscar aquele conceito primeiro, que você tem que olhar aquele site, se você não encontra, você tem que perguntar mais informações para o seu professor para entender aquele problema de pesquisa, aquela pesquisa proposta. E aí é um diálogo que tem que haver muito grande entre professor, bibliotecário, equipe pedagógica, né? Então, são várias coisas assim, que você pode fazer, vários exercícios que você pode fazer, estimular os professores a fazerem pesquisas mais investigativas do que copiativas, vamos dizer assim, fazer com que a criança comece a pensar, com que a criança levante questionamentos sobre aquilo que é proposto para ela, né? Então, na verdade, uma mudança de comportamento, da forma, do comportamento que a criança tem na hora de buscar, porque eu vejo muitas vezes, assim, até outros pais de coleguinhas, né? Então achou ali na internet, pega aquela primeira coisa e fala, não, é só você copiar isso aí. Aí muitas vezes tem um negócio dos professores estipularem uma quantidade de linhas, uma quantidade de folhas. Não, você vai copiando aí até dar tantas linhas, ou até dar tantas folhas, né? Aí não faz, e aí, ou seja, a criança não aprende a filtrar, né? A filtrar, a selecionar aquilo que realmente é mais importante dentro daquele texto. É um trabalho que, se eu fizer uma pesquisa comigo e com os pais de outros alunos, é só eu que faço isso dentro de casa. Então, como que fica esses outros? Então, por isso que eu digo e repito sempre, tanto que é fundamental, e aí é um trabalho árduo dentro da escola, que é uma mudança de modelo, de forma, né, de você mostrar isso, fazer com que a criança anote a fonte, faça a referência daquela fonte, saber que aquilo lá tem um resultado. A mesma coisa, quando vai ler um livro para o filho, falar para ele, olha, que aqui tem um autor, aqui
se for um livro traduzido, eu tenho um tradutor, eu tenho um ilustrador, então saber identificar esses elementos dentro do livro, que tem uma editora que publicou aquele livro, por onde que aquele material passou, né? Que isso aí é muito Chartier, né? Chartier que gosta muito de discutir essa questão da mão do autor, da mão do editor, do leitor, né? Então, mostrar esses elementos para esse público. Sim. Assim, eu vejo que a biblioteca escolar, ela tem, principalmente da escola pública, né? Ela tem um papel cultural e social muito importante, né? Como você disse, você tem esse comportamento com relação aos seus filhos, mas você também tem uma formação acadêmica que às vezes muitos pais não têm, né? Vamos por dizer assim, só assim, para complementar. E aí, eu acredito que a biblioteca escolar, ela tem que envolver os pais. Ela não tem como estar trabalhando só com as crianças e com os jovens, né? A escola, ela é a criança, o jovem, a família e a escola. Não adianta trabalhar só a escola, né? E deixar a família de fora. Por quê? Porque se essa prática não estiver envolvendo a família, a criança às vezes até chega motivada a ler. Mas aí a mãe não tem essa prática. Não, menina, vem fazer isso aqui, deixa pra lá. Não, vai perder tempo ficar lendo? Então, quer dizer, por quê? Porque ela já não tem aquela mesma compreensão. Ela não vai entender o porquê que a biblioteca ou o porquê que a professora passou aquilo. E quando você fala de cópia, é uma prática ainda comum nas escolas de pedir para que alunos, principalmente do ensino fundamental 1, façam cópias do texto, né? Faça cópia do texto. Não pede interpretação, né? Geralmente é só para fazer a cópia e traz. Então, a criança, ela pode até ler, mas ela não tem interpretação alguma, né? E aí eu acredito, não sei, a pergunta justamente é essa, você pensa que o trabalho tem que ser desenvolvido dessa forma, com esse âmbito social, família, escola, biblioteca, né? E o estudante? É fundamental. Assim, só porque eu vejo, aí eu comungo um pouco com a escola, que não é uma tarefa fácil, não. Eu vejo até por experiência própria, de ver assim, que às vezes a escola tenta, muitas vezes alguns professores vêm relatar, falar, nossa, que é uma resistência, porque a escola manda toda semana uma leitura para cada aluno, né? Para cada aluno fazer um livro literário, adota um livro literário toda semana para as crianças lerem e que essas leituras sejam feitas em família. E eles mesmos, os professores, me relatam que é uma dificuldade muito grande, porque os pais dizem não ter tempo, dizem não querer, dizem porque acha que é trabalhoso esse momento da leitura, acha que é chato, aí acaba passando essa sensação para o próprio filho, né, para o próprio estudante. Mas isso também, que esse comportamento dos pais, também já é resultado da educação que eles tiveram também no passado. Então, não dá para a gente crucificar também justamente por isso, porque já é um problema que eles tiveram na formação, né? Então, aí, como que a gente vai exigir também dos pais uma coisa que eles não tiveram? Então, aí por isso que a gente tem que tentar, com as crianças, manter. E é claro, sempre que possível, chamar os pais. A escola onde meus filhos estudam, eles têm um trabalho interessante assim, de aproximação da família, né? De fazer atividades para tentar envolver a família, de fazer das crianças fazerem entrevista para saber do passado dos pais, de construir coisas juntos, que eu acho interessante, mas que eu vejo que tem muitos pais que reprovam esse tipo de atitude, porque acham que por conta do tempo, a gente sabe bem também que a questão do tempo é meio complicado, porque muitos trabalham duro e tudo mais, e aí não consegue assimilar todas essas questões, acha muito trabalhoso, né? Então, aí tem essa dificuldade que já é um problema da ausência da biblioteca escolar, problema da ausência da biblioteca pública e também até mesmo das bibliotecas comunitárias aí para incentivar, para trabalhar essa comunhão, né, de forma mais próxima entre pais, entre família e escola. Obrigada, vocês estão ouvindo.
Voltamos. Nós somos rapidinha. André, assim, esse papel social da biblioteca, principalmente biblioteca pública, né? O que você acha que elas poderiam desenvolver de ações para aprimorar a competência informacional da comunidade em que ela está instalada? Primeira coisa que eu acredito fielmente é que as bibliotecas públicas elas teriam de estar em locais mais do público, né? Das pessoas, do povo, da sociedade propriamente dita, assim, do povão mesmo. Porque uma das primeiras questões que eu vejo, que é uma barreira, é a barreira geográfica mesmo, a barreira espacial, pela localização dessas bibliotecas. Um exemplo desse, claro, são nossas bibliotecas, nossas 3 bibliotecas públicas, a localização delas, né? Por isso que, às vezes, eu penso que talvez as bibliotecas comunitárias, se a gente ganhasse uma força maior com as bibliotecas comunitárias, seria mais sucesso. Mas, enfim, essas bibliotecas que são as ditas bibliotecas parque também, né? As bibliotecas parque que são instaladas em comunidades, dentro da comunidade. Sim. Primeira coisa é ter acesso, né? Fazer com que as pessoas sintam que aquele espaço é delas. E elas só vão ter essa sensação de pertencimento, isso eu aprendi muito na geografia, elas só vão ter essa sensação de pertencimento quando isso está dentro do espaço de convívio dela, do espaço dela de convívio. Elas vão sentir esse pertencimento. A primeira coisa, então, é essa sensação de pertencimento que as pessoas têm que ter. A partir disso, você tendo a comunidade, eu acredito que você tenha que ter projetos aí que chamem a atenção da comunidade. Então, assim, se a gente for pensar no contexto nosso, que a gente não tem uma cultura de bibliotecas, que é diferente de outros países, por exemplo, tem que começar atraindo o público para coisas que o público sente necessidade. Então, por isso que você vê muito, no caso das bibliotecas parques, cursos, né? Há cursos de artesanato, diversos cursos assim, básicos para a comunidade. E aí, a partir disso, de atrair a comunidade, às vezes nem tanto pela questão da leitura, mas por conta desses cursos, aí você aproveita para inserir a questão da leitura, para inserir a questão da formação, da competência informacional para essas pessoas a partir daí. E aí, atraindo essas pessoas, aí começar a apresentar. Né? Então, às vezes, você vai começar a trabalhar com um curso de informática básica, dentro da biblioteca. Mas aí, dentro de informática básica, ou então de um curso sobre internet, aí começar a fazer coisas, né? Ensinar as pessoas a acessar a internet, mas sabendo lidar com a informação. Não simplesmente acessar o Google, fazer estratégia de busca, mas mostrar que aquela estratégia de busca mostra resultados que você não precisa confiar nos primeiros resultados, que é claro, né, porque tem até as empresas, elas pagam para quando você faz uma pesquisa, elas aparecerem ali nas primeiras posições ali no site de busca. Então, começar a mostrar para as pessoas essas armadilhas, assim, a respeito da informação, né? E deixar isso tudo muito disponível, né? Deixar essas informações que elas são lidas de forma mais fácil pela comunidade, deixar mais à frente do espaço, né? Para atrair, né? As revistas ou os quadrinhos, né? E aí a gente vê que nesse sentido da questão da literatura, você tem aí diversas obras, grandes clássicos hoje, traduzidos para o quadrinho, e se uma pessoa, até Ulisses de Joyce a gente vê em quadrinhos, então, às vezes uma pessoa mais simples, com pouco experiência leitora, não conseguiria ler Ulisses de Joyce de forma completa, a obra completa, mas consegue compreender o quadrinho dele, né? Então, aí começar a ver, começar a mostrar que existem essas diferentes fontes e atrair o público a partir das necessidades deles. Um exemplo disso que eu vejo, e a gente já fez pesquisa sobre isso, foi com o Jornal daqui, né?
qual que é a capacidade do jornal daqui, que a pergunta foi, né? A capacidade do jornal daqui informar leitores, né? Então, a princípio, não, nem sem levar em conta com a questão do conteúdo, né? Sem fazer julgamento de valor da questão do conteúdo, né? Aquele negócio que for falar, se espremer, sai sangue, né? Mas qual que é a capacidade daquilo em trabalhar com a formação de leitores, em ser uma primeira experiência de leitura para muitos. Então, assim, o que a gente percebeu? Que, a princípio, talvez 90% comprava o jornalzinho por conta do selinho lá, para juntar o selinho para trocar a troco lá das vasilhas. Mas aí a pessoa, bom, comprava o jornal por conta do selinho, mas estava com o jornal na mão, ia ler o jornal, né? E de certa forma ia ler. E às vezes uma leitura, que é o que o Chartier chama dessa leitura Simperlic que a gente faz, então, às vezes uma coisa que ela leu lá, ela sentiu a necessidade de saber mais, foi procurar em outra fonte, e nisso vai, né? Você vai montando a sua biblioteca vivida, né? Então, a comunidade, ela também precisa desses materiais de leitura fácil, né? Até porque não adianta você querer trabalhar com os clássicos da literatura se muitas pessoas não têm formação cognitiva suficiente para interpretar certas obras, né? Então, aí você tem que trabalhar com as leituras que são mais próximas da realidade da pessoa. É a mesma coisa, se você vai trabalhar com a criança, com o adolescente, se você vai fazer um trabalho de formação de leitores em uma biblioteca, seja ela escolar, com os pais, né, talvez fazer um trabalho de biblioteca escolar com os pais, primeiro você tem que fazer aquele velho estudo de usuário, para saber da experiência, das práticas de leitura, e a partir dessa experiência, aí você pode indicar obras que estejam dentro vamos dizer assim, da formação cognitiva, da experiência cultural, né, que a pessoa tem ali, né, segundo o dia, dentro desse arcabouço cultural que a pessoa tem, e que ela possa compreender tais obras ou compreender outras obras, né? A mesma coisa em relação a trabalhar com as fontes. Então, às vezes, assim, eu acho que um papel muito bom da biblioteca pública é você trabalhar muito com esse conhecimento mais, vamos dizer assim, mais social, mais cidadão, trabalhar com informação que importa para o cidadão. Então, mostrar fontes de informação relacionadas à questão dos seus direitos enquanto consumidor, ao papel dos agentes públicos dentro da sociedade, então, qual que é a competência do prefeito, qual que é a competência do vereador, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, fazer com que as pessoas tomem conhecimento daquilo que elas precisam saber para se constituírem enquanto cidadãs. Então, isso vai muito dentro dessas questões ligadas à legislação, aos regulamentos, aos seus direitos, aos seus deveres e tudo mais. Sim. André, eu acredito, assim, igual você explicou, que as bibliotecas, elas estão muito centralizadas, né? As bibliotecas públicas aqui de Goiânia, né? Mas isso também é por conta da construção, né? De quando foi estruturar, né? O estado, a capital. Então, tudo foi construído. O problema é que não se avançou. E aí eu pergunto para você acha? E aí é só uma pergunta para que a gente possa buscar isso, tá? As bibliotecas escolares, como a Eliane falou, que a biblioteca tem que ser um espaço aberto, já que as bibliotecas escolares das escolas públicas, que deveriam ter, não seria essa biblioteca que estaria próximo dessa comunidade carente, poderia estar desenvolvendo esse trabalho social com essas ações funcionais que você pontuou, que é justamente os cursos, né? Porque ela vem mais numa informação funcional, né? Numa capacitação funcional. Você não acredita que a biblioteca escolar pública poderia ser esse elo? Eu acredito que sim. Se a gente for pensar nessa ideia da escola em tempo integral, né, que hoje tem algumas experiências, algumas escolas públicas em tempo integral, e você vê lá diversas atividades acontecendo. Então, os estudantes, seja da educação da primeira ou segunda fase fundamental ou do ensino médio, ficam lá o dia inteiro na escola com diversas coisas acontecendo. E coisas que podem ser abertas à comunidade, não só aos estudantes, né, que fazem parte daquela escola, mas também aos pais que levam seus filhos, né, que têm seus filhos. Então,
que essas atividades sejam abertas. E aí a escola, enquanto um espaço pedagógico, só que aí essa atividade também, eu acredito também que não pode ser uma questão isolada da biblioteca. Eu acho que a escola inteira tem que trabalhar nesse sentido. Tem que trabalhar, né? Então, a escola junto com a biblioteca junto com a escola, vai fazer um projeto para atrair os pais, os alunos, não só os pais, mas a comunidade em si, vai atrair essa comunidade para dentro da escola. Aí, só voltando um pouquinho na questão ainda da biblioteca pública, uma coisa, a professora Orlinda, que é professora da Faculdade de Educação, aqui da UFG, que inclusive faleceu tem um pouco tempo aí, ela escreveu uma tese sobre a história de leitura e leitores em Goiás. Ela entrevistou aí algumas pessoas bem velhinhas na época, e aí ela falando um pouco sobre como que formam as bibliotecas públicas, principalmente essa que hoje é a Cora Coralina, né? E, na verdade, foi uma biblioteca formada para elite, né? Muitas dessas bibliotecas eram formadas, a maioria delas sempre foram formadas para elite, que quando essa biblioteca foi inaugurada com 70 exemplares só de livros, mas porque eles queriam que tivesse uma biblioteca para mostrar para outras regiões que tinha uma biblioteca, e biblioteca era sinônimo de conhecimento, né? Então, talvez um pouco aí, um pouco porque também a Mais Saber resgata, né? Dessa questão da leitura está ligada muito à elite. Um exemplo claro disso, da leitura estar muito ligada à elite, é quando você vê alguma novela. Acho que a gente até já conversou isso na aula de leitura e sociedade. Você nunca vê, você sempre vê o livro, uma biblioteca só no núcleo rico dos personagens. No núcleo pobre você não vê. Então, aquilo no íntimo, lá a pessoa, claro que talvez a olho não consegue perceber isso, mas onde fica claro que a questão da leitura, a questão do livro, pertence à elite, porque a própria novela mostra que, com raras exceções, teve até essa outra novela que eu achei muito legal, né, que é o Bom Sucesso, mas mesmo assim, né, eu vejo a biblioteca da Paloma com a biblioteca do Alberto na diferença, né, que ela tinha 4 livros na prateleira, e o Alberto tinha aquela coisa enorme, aquela biblioteca gigantesca. Mas aí você percebe que a presença do livro, ela está ligada à questão financeira. Sim. A televisão, a novela mostra isso, então você não vê. Então, uma cena de uma novela, quando vai tratar do núcleo rico, aí você vê livros na escrivaninha, livro na mesa de centro, livro no criado mudo, e na casa do pobre você não vê, na casa do núcleo pobre. Então, acho que tem que mudar isso, né? A gente tem que mudar isso. E a mesma coisa, as pessoas sentem uma certa aversão por esses espaços, pela própria suntuosidade, por pensar que aquilo ali não te pertence, né, aquela coisa toda. Então, aí nesse sentido, eu acredito que as bibliotecas escolares, como elas estão dentro do bairro, elas poderiam trabalhar nesse sentido. Mas aí é um trabalho que eu acredito que tem que ser um trabalho biblioteca e escola, não a biblioteca de uma maneira isolada, a escola de uma forma total, trabalhar nesse sentido. Sim. A Andressa, eu agradeço muito, Andressa, o seu comentário. Ela comenta assim, ó: poucas vezes em que nas escolas que frequentei houveram atividades em prol da biblioteca. A escola e os professores deveriam estimular mais o uso, mesmo que muitas vezes em estado precário. A gente sabe que não é assim muito estimulado isso, né, Andréia? E eu vou contar um fato que eu tinha comentado com você a respeito mesmo desse projeto de lei da criação do cargo de bibliotecário. E às vezes é a própria falta de politização que eu havia comentado, que às vezes a gente não conhece tanto das leis, né? E o cargo, essa lei de cargo bibliotecário, ela foi vetada pelo governador simplesmente porque um cargo que é para o executivo, ele não pode ser realizado o projeto, dada entrada no projeto, pelos legislativos, como foi o projeto, né, André? Então, quem deu a entrada no projeto para a criação do cargo de bibliotecário, para a questão da universalização das bibliotecas escolares,
né, para implantação, e ter a biblioteca escolar, e ter o cargo, né, de bibliotecário no Estado, partiu da Assembleia, de deputado. E isso não pode, a gente não sabia. Então, quando o governador vetou, e aí o Conselho, né, Regional de Biblioteconomia foi questionar o porquê que foi vetado, o governador respondeu na lei, por causa disso, 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 disso. E a gente não sabia. Aí você fica, quer dizer, um deputado que está lá dentro, tem uma assessoria jurídica, tem um conhecimento, ele tem um conhecimento, porque tem pessoa lá, comete esse tipo de erro, você imagina quem não tem acesso, André? Como que fica? Não é verdade? Uhum. E, É verdade. né, É aqui isso mesmo. a Eliane está falando assim, que infelizmente ainda temos licenciados que nunca entraram em uma biblioteca. Né? É outro fato, né, André? É outro fato, porque aí é a questão da formação também, que é uma coisa que a gente já discutiu muito, desde Miséria da Biblioteca Escolar do Valdec Silva, que se fala dessa falta de formação dos professores, no sentido de pensar a biblioteca enquanto recurso pedagógico. Então, os professores não são formados para isso. Então, eu já fiz esse estudo com o pessoal da licenciatura, um estudo aí que eu preciso até refazer, que o último que eu fiz foi em 2009, eu pretendo refazer esse estudo, mas o que esse estudo mostrou? Que as licenciaturas, elas não tinham, na época que eu fiz, o único curso que tinha alguma coisa, um currículo voltado para a biblioteca era o curso de matemática, para você ter uma ideia, que aí, e isso dentro do estágio, que uma das funções do estudante lá de licenciatura que estava fazendo estágio na escola era visitar a biblioteca, verificar o material que tinha na biblioteca, tinha todo um trabalho lá. E os outros cursos, você não encontrou, eu não encontrei nada no projeto pedagógico, nos planos de ensino, não encontrei nada voltado para a questão da formação em biblioteca escolar. E aí por isso que eu falo também que essa briga bibliotecário e professor, o bibliotecário sabe qual é a função dele na biblioteca. Então, ele tem que começar a mostrar isso para os professores. É tanta gente, aquela experiência do SEG, né, do curso de letramento formacional, os professores, né? Quantos, né, que a gente não viu que, a partir do curso, começou a enxergar a biblioteca com outros olhos, a sentir que a biblioteca faria diferença na escola, muita gente até querendo que tivesse biblioteca. Quando a gente mandou aquele questionário para aquela pesquisa, o retrato da biblioteca escolar no estado de Goiás, que muita gente falou assim, nossa, tomara, que precisa mesmo, se a gente tivesse biblioteca com bibliotecário seria muito bom. E esse resultado da questão da formação. Então, é difícil você cobrar do professor uma coisa que ele não foi formado para aquilo, até porque Sim. Quem faz licenciatura, na sua grande maioria, veio de uma realidade de ausência de biblioteca escolar também. Né? Porque geralmente são pessoas com poder aquisitivo menor que fazem o curso e que já vem de uma realidade de que não tinha biblioteca durante não pôde ter frequentado a biblioteca durante a sua vida escolar. Né? Então, tem todas essas questões. O Fabrício Cruvinel, ele falou que o legislativo não pode, né, fazer projeto que gera custo, somente o executivo. Foi justamente essa a explicação que o governador deu e pautado nas leis da Procuradoria. E a Andressa fala de novo, é uma cultura que não praticamos, né, que é o uso da biblioteca. E devemos estimular frequentemente, principalmente por nós, profissionais da área. E as redes sociais são aliadas nesse momento. Eu também creio que as redes sociais ela pode auxiliar bastante, mas ainda tem essa proximidade, né, Andréia, do bibliotecário, essa proximidade física que eu falo. O bibliotecário está ali mais próximo do leitor, né? Isso. É isso. Eu acredito, né, que nessa proximidade, porque se o bibliotecário não chama, não promove essa abertura, né, aquela coisa sisuda, né, aquela bibliotecária lá do Monstros e Companhia, né, aí aquela bem... Aí as pessoas não vão frequentar, realmente tem medo. Então, assim, André, eu quero agradecer muito por esse dedo de prosa, foi muito bom, foi bem gostoso, gostei muito, né, agradecer as pessoas que participaram, né, o pessoal está gostando, elogiaram a live, a sua fala, e realmente foi muito boa.
Então, eu só tenho a agradecer a vocês e agradecer a você, André. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, é sempre muito bom a gente poder conversar, parar um pouquinho e conversar sobre essas coisas, trocar ideia aí com os colegas, principalmente os que estão na linha de frente, aí, que estão no mercado de trabalho. É sempre bom conversar até para a gente saber o que tem feito, né, as angústias e tudo mais, né? Então, agradeço demais as pessoas que ficaram até agora. Agradeço você novamente, Keila, e nos vemos aí numa próxima. Tá. Eu só para informar para quem está assistindo e para você, André, o vídeo vai ser editado e depois ele vai ser colocado no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir ou depois queira ouvir a sua fala, eu vou passar o link para você e você pode compartilhar, tá bom? Então, Ótimo. Um beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Fique em casa. A mãe tá mandando. É. Tchau.